Boa tarde, gente. É o seguinte, agora a gente está iniciando uma nova etapa, né, do nosso curso, da nossa disciplina. Até agora a gente introduziu a filosofia, a gente começou a diferenciar os tipos de saberes, o saber filosófico, o saber científico, o saber mitológico e religioso. A gente começou a diferenciar os instrumentos que essas instâncias utilizam para buscar a sabedoria, lembrando que todas essas instâncias estão em busca da sabedoria. O que as diferenciam são esses instrumentos, são algumas definições que a gente apresentou no quadrinho, né, de comparação. Fiquem atentos nesse quadro de comparação que vocês anotaram no caderno. Eu vou tentar, para quem ainda não tem esse quadrinho, eu vou tentar anexar aqui nos materiais de vocês, tá bom? Aqui na sala virtual. E aí vocês fiquem atentos, porque num dos nossos testes, de uma das nossas avaliações, a gente vai acabar tendo que recorrer a esse quadro, tá bom? A gente então falou, né? Começou essa introduçãozinha. A gente falou sobre o saber mitológico, que era aquele princípio, era o pré-nascimento da filosofia. Era quando as pessoas buscavam respostas através do sobrenatural, através de lendas, através da cosmogonia. Lembra dessa palavrinhazinha que a gente destacou bastante na sala? O que é cosmogonia? É a explicação do cosmos, da natureza, do universo através da mitologia, das lendas, tá bom? E aí o tempo passou, agora a gente está chegando lá no próprio nascimento da filosofia, que é aquele momento em que as pessoas já não estão satisfeitas, um grupo de pessoas não estão satisfeitas com as explicações mitológicas para a origem do universo, para a origem da natureza, começam a procurar explicações com base na razão. E é o período que a gente chamou de cosmologia. Ao contrário da cosmogonia, a cosmologia busca resposta na razão. Então, vai ter uma busca por conhecimento tanto nesse período cosmogônico quanto no período cosmológico. A diferença é que no período cosmológico, que é quando a filosofia nasce, a lógica e a razão entram em cena nessa busca, tá? Então, a gente está falando de um grupo de pessoas que não estão satisfeitas com as explicações mitológicas, vão apelar à razão. Tá? Esses são os primeiros filósofos que a gente vai trabalhar. Esses primeiros filósofos, eles têm um nome, né? Eles têm uma classificação específica. A gente chama de pré-socráticos. Por que pré-socráticos, professora? É porque eles vieram antes de Sócrates? Nasceram antes de Sócrates? Não necessariamente, a gente falou disso na sala de aula. Para quem não está lembrado, essa designação pré-socrático é só para diferenciar o campo de pesquisa deles em relação ao que vai vir depois, quando aparecer o Sócrates em cena. Então, os pré-socráticos, eles estão investigando muito mais a origem da natureza, a origem do universo, de onde nós viemos, qual é a substância primeira que deu origem a todas as coisas. Então, eles estão pesquisando a origem da natureza. Enquanto Sócrates, Platão e a galera que a gente vai estudar depois, eles estudam também a origem da natureza, mas eles enfatizam muito mais a política, a ética, questões mais humanas do conhecimento, tá? Então é só para diferenciar o que vem durante quando a gente vai estudar Platão e Sócrates, Aristóteles, etc, com esses primeiros filósofos, que a gente chama de pré-socráticos. Tá? Então, é uma divisão mais temática do que cronológica. Tá? Pode ter pré-socrático que nasceu, sei lá, na mesma época de Sócrates. Mas a gente chama de pré-socrático porque eles estão investigando um conteúdo que era predominante entre os primeiros filósofos. E Sócrates não está entre os primeiros. Tá? Esses primeiros filósofos, a gente chama também, já que eles estão procurando a origem da natureza, a origem das coisas, a origem de mim, de você, a gente chama eles também de filósofos da natureza. Lembra que a gente falou o que seria natureza aí? Seria o universo, seria as coisas que a gente pode acessar pelos sentidos,
seria o sol, as plantas, eu, você, o fogo, tudo isso. Então, eles estão procurando a origem dessas coisas, a origem comum de todas essas coisas. Essa origem tem um nome especial e a gente vai tratar ela aqui também. Vou adicionar um material de apoio com o nome, tudo bonitinho, que se chama Arquê. Escreve Axé, com CH. Mas a gente chama de Arquê. Então, Arquê, que é o que esses primeiros filósofos vão procurar, é uma substância, ou um conjunto de substâncias, que deu origem a todas as coisas, que deu origem a toda a natureza. Do que fomos feitos, o que está presente em todos os corpos. Isso é arquê e é isso que eles vão procurar e começar a pesquisar. Só que não vale para eles dar respostas com base na mitologia ou com base no sobrenatural, tá? Eles vão procurar respostas que você pode eh, acessar empiricamente. Lembrando, o que é empiria? É aquilo que a gente acessa pelos sentidos. Então, se eles estão buscando respostas que a gente pode acessar empiricamente, significa que são respostas que a gente pode acessar pelos sentidos, tá? Que a gente pode comprovar pelos sentidos, não mais apelando ao sobrenatural. Essa é a característica desses primeiros filósofos, que a gente chama de filósofos pré-socráticos e filósofos da natureza, tá? Que procuram a tal da arquê, que é essa substância primordial. Numa próxima etapa, a gente vai classificar esses filósofos da natureza, a gente vai conversar um pouco sobre a teoria de cada um, o que era arquê para cada um desses filósofos, tá? Como parte da introdução desse novo tópico, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo que está aqui disponível nesse tópico dos pré-socráticos, que é o país da matemática, tá? Tem tudo a ver com o que a gente vai ver agora. Um dos pré-socráticos que a gente vai estudar é o tio Pitágoras, aquele mesmo da matemática que vocês conhecem, do Teorema de Pitágoras. E nesse desenho, o país da matemática, vocês vão ver que a importância e a grandiosidade do pensamento pitagórico, dentro inclusive da filosofia. Porque vocês vão identificar lá no filme, no desenho, a arquê segundo Pitágoras, a substância primordial segundo Pitágoras, aquilo que está em tudo segundo Pitágoras. Então vocês vão assistir o desenho, lembrando que o áudio não é tão bom, você não entende direito o que o tio Patinhas está falando, Pato Donald, desculpa, Pato Donald está falando, mas você pode... O resto, assim, é irrelevante o que ele está falando. Então, presta atenção no que o narrador fala, nas imagens, e anote no seu caderno a seguinte pergunta. Segundo esse desenho, o que seria a arquê? O que seria a substância primordial presente em todas as coisas e que deu origem a todas as coisas, segundo esse filósofo e matemático pré-socrático, Pitágoras? Tá certo? Então, a atividade de hoje consiste nesse vídeo, nessas anotações, tá bom? Eu vou aguardar o retorno de vocês com essas anotações. E a gente vai conversar depois sobre cada um desses filósofos da natureza, tá bom? Beijinho, deixem suas dúvidas aqui embaixo.